Baruch Rabá Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. A graça e a paz, amigos e irmãos queridos, tudo na bênção, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, a live da Palavra de Deus. Nós temos tido a graça do Senhor de estarmos todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 18 às 18h30. Uma alegria muito grande, um tempo de adoração, de comunhão, de oração e de reflexão na Palavra de Deus. Para você que não me conhece, muito prazer, sou o pastor Breder, presidente do Sepulcro Vazio. Uma alegria grande recebê-los. Amém? Glória a Deus. A nossa reflexão de hoje, o tema de hoje é fé suficiente? Uma pergunta. Você tem fé suficiente? É uma pergunta que a gente vai ver um texto da Palavra de Deus interessante a respeito disso, ok? Então, se achegue mais aí, venha conosco, pega teu café, pega teu chocolate quente, pega teu chimarrão, vem estar conosco aí nesse tempo. Nossos irmãos já estão entrando aí e nós glorificamos a Deus pela vida de cada um. Mauro, nosso vice-presidente, meu irmão querido, beijo para você, beijo para Denise e uma alegria. Enquanto os irmãos entram, nós vamos adorar o Senhor como fazemos todos os dias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Donizete, bem-vindo, meu irmão. Fé suficiente? Uma pergunta. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Patrícia, bem-vinda, Deus abençoe, em nome de Jesus. Três Corações, Minas Gerais. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eliel, bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Delma, Deus abençoe. Vassouras, Rio de Janeiro, a paz. Eu creio em ti. Declara ao Senhor, cante do início, diga o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Grande Gordo, Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul, meu amigo, meu irmão. Lindinha, minha cunhada querida, Canoas, Rio Grande do Sul. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de ouro. Eu creio em ti, vivo do que vejo, vivo
Josi, bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. É isso aí, gordo. Firme no propósito. É isso aí. Você é mais que vencedor, meu irmão. Fico muito feliz, viu, com o teu testemunho. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu grande Japa. Prazer grande, meu querido. Deus te abençoe. Saudade de você, meu irmão. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte. Grande Gilvandro, meu irmão. Glória a Deus. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu sei. Oh, yeah, yeah. Haja o que houver. Levou uma chamada, Josi, da Giovana. Oh, papai. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Obrigado, Senhor. Marcinha, Deus abençoe, minha irmã, glória a Deus. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aleluia. Esse é o nosso Deus, amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Toda palavra que sai da tua boca se cumpre. Tu és Jeová Jireh. Aleluia. Glória a Deus, Jeová Jireh. Irás prover de novo. Glória a Deus. Glória a Deus, amados, queridos. Bênção demais, né? Hoje, quarta-feira, 7 de agosto de 2024. E o nosso tema aí, fé suficiente? Uma pergunta. Uma pergunta interessante. Você tem fé suficiente? Eu quero trazer para você um episódio muito interessante, talvez conhecido já por você na Palavra de Deus. Cleusa, bem-vinda, glória a Deus. Débora, irmã Débora, Deus abençoe, glória a Deus. Deus abençoe lá de Socorro, São Paulo. Débora ou Anderson, né? Não sei qual dos dois que está aí, porque o Facebook tem o nome dos dois, né? Não sei se é o pastor Anderson ou se é a Débora. Eu acho que é a Débora. Confirma aí para mim, querido. Em nome de Jesus. É o Anderson, o pastor Anderson. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço forte, meu querido. Hoje é aniversário do Gilmar. Grande Gilmar. Nossa, aniversário de um monte de gente. Do Gilmar, do Mateus, filho do Bili, e da Beatriz, filha da Paula. Ei, Gilvando, festa na família, hein? Coisa boa. Vamos orar para que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém? Dalso, bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Mateus, alguém escreva aí, por favor. Mateus 17, versículos 14 a 21.
Mateus 17, 14 a 21. É um episódio que aconteceu com Jesus, com os discípulos de Jesus, muito interessante, que faz a gente refletir um pouco sobre essa pergunta que colocamos aí. Fé suficiente? Uma pergunta. Jefferson Sherbo, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mateus 17, 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Acompanhe comigo aí, para a nossa reflexão de hoje. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Um homem se ajoelha diante do Senhor Jesus e fala: Senhor, se compadece do meu filho, porque é lunático, né? E é interessante, essa palavra aqui no original, ela significa um epilético, alguém que sofria de ataques de convulsões, de epilepsia, né? Muito fortes. Brucutu, meu irmão, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. E aquela enfermidade que deixava aquele rapaz, né, lunático, né, com convulsões muito fortes. O cara continua dizendo, o pai dele continua dizendo, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Quer dizer, ele perde o controle, tamanho as convulsões, ele perde o controle. Ele fica meio que doido, né? Meio que com a mente embaralhada, confusa. E agora veja o versículo 16. Eu estou lendo aqui, deixa eu digitar aqui. Mateus 17, 14 a 21. E veja o versículo 16 agora, diz assim: Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Veja que interessante, queridos. O pai de um rapaz que está com a mente perturbada, afetada, um lunático, proveniente de ataques epiléticos e com muitas convulsões. Esse cara fez o que primeiro? Ele procurou os discípulos de Jesus. Sejam bem-vindos, Lobos de Ferro, Carlinhos também, seja bem-vindo. Ele procurou os discípulos de Jesus, esperando o quê? Que o filho dele fosse curado, fosse liberto daquele mal. E ele diz, os teus discípulos não puderam curá-lo. Não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Paulista aqui do Espírito Santo. Está hospitalizado, Paulista? Vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Ele fala, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Ele não está falando do povo lá fora, não. Ele está falando dos discípulos dele. Por quê? Porque Jesus esperava, esse texto mostra o quê? Que era do desejo de Jesus, Jesus esperava que aqueles discípulos dele pudessem curar os enfermos, libertar os cativos. Mas eles não puderam. E aí Jesus fala, traz aqui o menino. E, versículo 18, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E daquela hora em diante ficou o menino curado. Vamos orar assim, gordo, pelo Paulista. Marcos Silva, bem-vindo. Veja que o problema, aqui é importante esclarecer isso, querido. Nem toda enfermidade, preste atenção, nem toda enfermidade é causada por demônios. Significa que a pessoa tem demônios, por isso tem aquela enfermidade. Nem todas. Existem enfermidades
que elas são consequência de você não cuidar do seu corpo, por exemplo, né? Se você parar de escovar os dentes, se você não fizer mais higiene bucal, sua boca vai apodrecer, as cáries vão tomar conta, os dentes vão cair. Isso não é demônio, isso é falta de zelo, ok? Falta de cuidado. Se você come exageradamente, você vai engordando, engordando e come exageradamente, você vira um obeso. Isso não tem nada a ver com demônio, tem a ver com a sua gula, tem a ver com sua falta de cuidado com o corpo. Mas existem enfermidades que são causadas por demônios. Os demônios têm poder de, ao conseguir acesso ao corpo físico de alguém, trazer doenças e instalar doenças nesse corpo. Era o caso desse rapaz aqui, ok? Desse menino. Alexandre, Deus abençoe, bem-vindo, meu irmão. Então, o que Jesus fez? Jesus sabia qual era a causa daquele mal daquele menino, que não era um problema só orgânico. Existia um demônio ali. E Jesus repreende aquele demônio, expulsa, manda embora, aquele demônio vai embora. A partir daquele momento o menino ficou totalmente curado, totalmente sarado. Ok? Ok. Então, versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, procuraram Jesus e falaram assim: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Por que nós não podemos expulsá-lo? Isso também mostra uma outra coisa, demonstra uma outra coisa. Dudu Cavaleiro, bem-vindo, meu irmão. Mostra uma outra coisa. Aqueles discípulos sabiam que aquele menino tinha um demônio, mas eles não conseguiram expulsá-lo. E eles perguntam para Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? Versículo 20. E Jesus lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Por causa da pequenez da vossa fé. E aí, olha o que Jesus ainda vai falar. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O grão de mostarda era, na época, o menor grão conhecido. Jesus falou, se você tiver fé do tamanho desse grão, você vai mandar aquele monte sair dali para lá, e isso vai acontecer. Nada vos será impossível. Preste atenção. Então, a pequenez da fé daqueles discípulos estava aquém, abaixo de um grão de mostarda. Concorda comigo? Ou seja, era desejo do Senhor de que eles tivessem uma fé desenvolvida. E aí é um dos pontos que eu quero para reflexão nessa noite, queridos, nesse início de noite. Querido, a fé, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser vivenciada, exercitada para você poder desenvolver, para você crescer na fé. Lembra que os discípulos uma vez falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. A fé, querido, é como uma plantinha, uma muda de planta que você planta, e se você não cuidar dela, ela se apaga, morre, seca. Mas se você cuidar, adubar, se você tiver zelo por ela, se você cuidar da fé, da planta, a planta cresce e vira uma árvore. E aí você pode fazer, né, todas as coisas, porque o Senhor disse aqui que nada será impossível para aquele que tiver fé como um grão de mostarda. Ok? Ok. Existem lutas na sua vida, existem batalhas na sua vida, e essas batalhas vão medir o nível da fé que você tem. E se você precisa buscar mais fé, se você precisa mergulhar em Deus. Pastor, mas como é que eu vou buscar mais fé? Eu vou achar mais fé onde? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus e ponho em prática na minha vida, mais fé eu recebo. Vou repetir isso. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus e pratico na minha vida, mais fé eu recebo no meu coração. Amém? Jefferson, Deus abençoe, presidente do Mensageiro de Yeshua. Leida Perini, boa noite, a graça e a paz, seja bem-vinda. Amém, queridos? Então, tem como aumentar a fé, sim.
e você não dá passos maiores do que a sua fé. Vou dar um exemplo natural. Você vai deitar na rede. Você gosta de deitar numa rede? Então você vai armar a rede. Vamos supor que você esteja num lugar, num parque, né, em algum lugar, e você olha e vê duas árvores para você amarrar. Primeira coisa que você faz isso automaticamente. Elda, minha esposa maravilhosa, beijão, meu mozão. Primeira coisa que você faz é, você automaticamente faz isso. Você olha para a árvore e você já faz uma análise se ela aguenta o seu peso ou não. Porque se você olhar para uma árvore fininha, que você julga que ela não vai aguentar seu peso, você nem perde tempo de amarrar a rede ali, concorda comigo? Você amarra em duas árvores, em dois troncos, que você sabe que vão suportar o seu peso. Isso é usar a fé adequada para aquele tipo de situação. Nas dificuldades da vida, nas batalhas da vida, é a mesma coisa, querido. Você precisa exercitar a fé diante dos desafios. Hoje a minha esposa acabou de entrar aqui, deixa eu dar um testemunho. Hoje a gente estava conversando e acho que foi na hora do café. E ela falando assim, como é que Deus faz as coisas, né? E ela narrou um fato. Aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra, e ela falou, você foi obediente nisso, aí Deus gerou aquilo, aí aconteceu isso, e hoje você vê como é que Deus é maravilhoso, como é que Ele nos abençoou. Então, assim, você faz a leitura panorâmica de tudo e você enxerga. Mas por que a vitória veio? Por causa da fé. Porque a fé estabeleceu, alicerçou naquela questão que era fundamental você exercer fé. Giovana Nascimento, aí, entrou aí, Josi, ó, não vai mais brigar com você não. Seja bem-vinda, Giovana. Entende, querido? Então, Jesus espera que nós exercitemos a nossa fé e que a gente tenha vitória sobre todas as situações que nós passarmos, inclusive contra o inimigo, o diabo e seus demônios. Os discípulos dele aqui, né, eu li aí Mateus 17, 14 a 21, os discípulos não puderam contra aquele demônio. E aí Jesus falou, pela pequenez da vossa fé. E aí Jesus depois ele fala uma outra coisa, né? No versículo, depois que ele fala, nada vos será impossível, ele diz no versículo 21, no último versículo do nosso texto de hoje, ele diz assim, mas essa casta, o que é casta? Essa categoria de demônios, não se expele senão por meio de oração e jejum. Então veja que aí já entra um outro fator, né? Oração e jejum. Oração e jejum remete a quê, queridos? Isso aí é tema para muitas lives, né? Mas aqui é só uma reflexão rápida. Oração e jejum remete a quê, queridos? Remete à consagração. Em linhas bem rápidas eu vou definir para você o que é jejum. Quando você jejua, o jejum bíblico, quando você jejua, você deixa de comer, você se abstém de comida. Né? Esse é o jejum. Por isso que o café da manhã ele é chamado de desjejum. Por quê? Porque você passou jejum a noite toda dormindo e aí você vai ter o desjejum. Vai quebrar o jejum, né, com o café da manhã. Quando você faz um jejum, você está consagrando a sua vida a Deus, ao Senhor. Você está santificando, buscando consagração. Você está mergulhando mais em Deus, em relacionamento íntimo com Deus. E o jejum, a função dele é enfraquecer a sua carne, o seu corpo físico, para que o seu espírito prevaleça e esteja, né, mais forte, mais apto, mais em comunhão com Deus. Isso é o jejum. Saulo, Deus abençoe lá de Goiânia, glória a Deus. Isso é o jejum, ok? E aí o Senhor terminou dizendo que essa casta, algumas
categorias de demônio, ou seja, aquele demônio ali não era um demônio, vou falar assim para você entender, não era um demônio perrapado, não era um soldadinho, era um demônio de uma categoria mais, né, graduada no mundo espiritual. E aí ele só era expelida por meio de oração e jejum, por meio de consagração. Meu amigo Bira PQD, grande Bira, que saudade de você, meu irmão. Bem-vindo aqui na nossa live, Deus te abençoe. Amém, queridos? Então veja, a fé, ela é suficiente? Você vai saber se ela é suficiente de acordo com as lutas, as batalhas que você passa no dia a dia. Se ela não for suficiente, você precisa buscar mais fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, a fonte da fé, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E aí, toda vez que você for ler a palavra de Deus, ou que você for ouvir uma pregação, porque você está tendo acesso à palavra de Deus também, toda vez que você for, né, ler a palavra, antes de começar a ler, ore, peça ao Espírito Santo para falar contigo, para te revelar, para te mostrar aquilo que ele está dizendo, né? É muito importante você conhecer a palavra de Deus, porque até nesses momentos de angústia, nesses momentos de luta que você passa, você lembra de versículos, de trechos da palavra de Deus que te fortalecem naquela hora, né? Que te fortalecem naquela hora. Então, tenha fé para vencer, tenha fé para vencer as tuas batalhas, tenha fé para vencer o inimigo. Se você tiver fé como um grão de mostarda, disse o Senhor, você vai falar para aquele monte, sai daqui e vai para lá. Isso vai acontecer. E Jesus estava falando de um monte físico mesmo, viu? A gente também pode levar isso para uma outra analogia, né? Aquela montanha de problemas, você vai dizer para se remover, ela vai sair dali. Ok, perfeito. Mas Jesus estava falando de um monte físico mesmo, né? Ele fala, nada vos será impossível. Ele dá aquele exemplo justamente para assustar no bom sentido, né? Para deixar os discípulos bem reflexivos em relação a, caramba, eu posso mudar até uma montanha de lugar? Se você tiver fé, você pode, né? E é o que nós desejamos para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, fica com a gente aí, nós vamos adorar ao Senhor e vamos orar pela tua vida, para que Deus te abençoe. Vamos orar aí pelo Paulista. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou colocar aqui uma canção que é bênção na vida da gente. E você vai ser abençoado nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos? É desse jeito, meu Deus. É isso mesmo, João. Glória a Deus. Aleluia. Se você sabe, canta comigo, diga. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. A glória do Senhor virá sobre a tua vida e vai te abençoar em nome de Jesus. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar. E com Ele eu irei, eu não sou daqui. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar. E com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado. Deu uma trava. Ele vem me buscar
Yeshua. Opa! Eu acho que a internet aqui tá variando, hein? Ô, meu pai. Eita, deu problema aqui. Não tem problema não, né? Vamos mudar de música então. Vamos adorar o Senhor. Tudo ao vivo acontece, meu irmão. Mas o Senhor será honrado, glorificado, adorado por nós. Em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá, que ruge sobre nós. Paulo Bonfim, Deus te abençoe, meu irmão. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar. Marcelo Gianotti, Deus abençoe, meu irmão. Em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Isso acontece se você tem fé. Não há problema que vai permanecer, que vai ficar de pé. Não há dificuldade que vai se estabelecer. O inimigo treme quando ele ouve o nome de Jesus. Quando ele escuta o rugido do leão, ele treme. E ele vai cair em nome de Jesus na tua vida, na tua família, na tua casa. Eu creio, eu creio. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar. Grande Everton, Deus te abençoe. Glória a Deus. Cristiane, glória a Deus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Todo demônio de enfermidade, todo demônio de vício, de tristeza, de depressão, vai pegar o caminho do inferno nessa noite na tua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Receba aí na tua vida, usa a tua fé, exerça a tua fé. O homem mais notável, Jesus, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Grande Rosemary, Deus abençoe, bem-vinda. Glória a Deus. O homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. É isso aí, Josi. Os médicos foram amputar o pé do teu marido e Deus não deixou. Por quê? Porque Deus garantiu que seria restaurado. O teu marido está andando antes da hora. Isso é só o início de tudo aquilo que Deus ainda vai usar para fazer na vida do teu marido, em nome de Jesus. Alô, mensageiros de Yeshua. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Alô, Paulista. Você está internado aí, Paulista. Começa a receber já a tua cura, a tua restauração, em nome de Jesus. Yeah, yeah, yeah. Os tambores do céu estão bradando. Yeah! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade
Miguel, beijo, Miguelito, Deus te abençoe. Ó, aquele que há de Jesus Cristo, aquele que há de vir, ontem, hoje e amanhã, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Beijo pra você, Miguel. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ó, o Mauro falando aí, ó, encontrou o pai da Mariana, que estava em coma, oramos aqui na live por ela, e hoje ele me disse que a Mariana já está de pé e andando. Glória a Deus, glória a Deus, é isso aí, meu irmão. Tudo é possível ao que crê. Valeu, Mauro, obrigado pelo testemunho, glória a Deus. Tudo é possível ao que crê. Vamos orar pelo filho do Pastana, que sofreu um acidente hoje. Temos orado já, vamos continuar orando, vamos orar aqui na live também. Yeah! Yeah! Esse é o som do céu, da adoração do céu. Milhões e milhões de anjos se unindo a nós em adoração para glorificar ao Cordeiro, ao Leão da tribo de Judá. E o inferno tem que ouvir isso e tem que se submeter e tem que cair por terra em nome de Jesus. É assim que funciona no mundo espiritual, meu irmão. Com o inimigo não tem negociação. É poder de Deus, é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus derramado na cruz e mais nada. É, lembro, meu irmão, lembro do seu pé. Yeah, yeah. Glória a Deus! Glória a Deus! Poder da oração, poder da fé. O Senhor Jesus falou, querido, isso não é história. Jesus não está aqui para animar o auditório. Isso não é história da carochinha. De que se nós tivermos fé, nós vamos remover as montanhas. Isso não é balela. Isso é palavra de Deus. Isso é verdade. Isso foi dito pelo meu Senhor, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele foi preparar lugar para nós. Por isso o sepulcro está vazio. E nós cremos. E nós não vamos negociar a nossa fé. Princípios da palavra. Porque o Senhor disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele está presente. Aqui nós somos mais de 2, queridos. Mesmo que virtualmente. Nós só não estamos juntos fisicamente, mas os nossos espíritos estão unidos num só lugar, nas regiões celestes, no mundo espiritual. Nós estamos unidos aqui. Nós temos pessoas de vários lugares do Brasil. O Senhor Jesus está conosco. E Ele vai manifestar o poder dEle, a glória dEle na sua vida. Em nome de Jesus. Você crê? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Eu exalto o teu nome, glorifico o teu nome. Tua presença é tão real, Senhor. Oh, Deus. O Senhor é tão maravilhoso. Obrigado, meu Pai, porque tu tens nos amado, nos abençoado. Obrigado pela tua palavra, pelos ensinamentos. Obrigado por essa passagem onde o Senhor curou aquele rapaz lunático. E o Senhor disse por que os discípulos não puderam curá-lo. Mas eu te glorifico, Senhor, porque os discípulos aprenderam contigo aquela lição e eles geraram fé, cresceram na fé, a tal ponto, Senhor, que depois, quando o Senhor já não estava mais entre eles, quando o Senhor já tinha subido aos céus, depois de ressuscitado, e que só ficaram os discípulos pregando o Evangelho, anunciando o Senhor,
A tua palavra diz que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Ele passava e a sombra dele passava por cima dos enfermos e eles eram curados. Tamanho o poder, tamanha a unção, tamanha a fé, tamanha a presença. A tua palavra também diz, Senhor, que as pessoas que não conseguiam ir até o apóstolo Paulo, as pessoas que conseguiam ir, a tua palavra diz que elas traziam lenços de uso pessoal do apóstolo Paulo, e esses lenços eram colocados sobre os enfermos e eles eram curados. Meu Deus, isso é tremendo, Senhor. E eu creio, meus irmãos aqui também creem, Senhor, que Tu és o Deus que tem todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas. E nós liberamos esse poder nessa noite. Bata em retirada demônios do inferno na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos cada um dos Teus filhos, Senhor, dos meus irmãos, livres nessa noite. Ó Deus, traga cura para aqueles que precisam de cura. Abençoe lá o Paulista, Senhor, lá onde ele está, no hospital. Ministra sobre ele, levanta-o daquela cama e coloca-o 100% com a sua saúde, em nome de Jesus. Abençoe a todos esses irmãos, abençoe o filho do Pastana, que sofreu um acidente hoje. Não sei o tamanho da gravidade das lesões, eu não sei, mas toma nas tuas mãos e estabelece o teu bálsamo, tua cura, tua restauração, em nome de Jesus. Manifesta teu poder. Muito obrigado pelos testemunhos que foram dados aqui. Eles são para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Para engrandecimento do Senhor. Ó Deus, nós nos alegramos, porque Tu tens nos dado esse tempo aqui. E esse tempo tem sido especial na nossa vida. Abençoe os aniversariantes lá da família do Gilvandro, o Gilmar. Abençoe o Mateus, o filho do Bili, da Ana Cláudia. Abençoe a filha da Paula. Deus, em nome de Jesus, estabelece a Tua bênção sobre essas vidas. Faça com que todos eles alcancem sempre do Senhor as Tuas misericórdias, as benevolências do Senhor, que eles possam viver a Tua vontade sobre a terra. Em nome de Jesus, nós declaramos bênçãos do Senhor. Abençoe meu irmão Henrique, presidente do Motojus, teu servo, que faz aniversário hoje. Estende Tua mão poderosa sobre ele também e manifesta a Tua graça sobre todos esses irmãos queridos. Nós oramos glorificando o Teu nome com as nossas vidas, com a nossa fé, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Continue sendo cheio aí, queridos, da presença do Senhor. Continue sendo cheio aí da unção do Senhor. Amém. Glória a Deus, Rosemary. Ele vive, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, em nome de Jesus. Tenham todos uma noite abençoada, maravilhosa. Que Deus continue falando ao seu coração. Cresça na sua fé, queridos, mediante a palavra de Deus. Amém? Se o Senhor permitir, amanhã, quinta-feira, estaremos aqui às 18 horas, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe abundantemente. Glória a Deus.